tem que envolver esta criança de segurança e de proteção. E aquela criança está a sofrer sozinha. E ninguém olha para ela, porque ela está a agradar. O adulto e a criança fazem luto, vivem luto. Eles expressam de forma diferente, mas têm a mesma intensidade. Adaptam-se. E a que custo? E é o nosso objetivo como adultos perante uma criança enlutada. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Hoje temos aqui duas convidadas super queridas para nós. Já estiveram no nosso podcast, portanto, estamos a falar de pessoas que têm contribuído de forma muito generosa aqui para o nosso projeto e para a nossa missão. Então, muito obrigado. Temos a Márcia Amorim, que é quem nos vai... A Márcia é especialista, conselheira do luto, não é? Fundadora da Academia do Luto, e vai ser assim quem nos vai entregar o conteúdo assim, hardcore sobre o luto, e que eu estou muito curiosa. Márcia, tenho certeza que vou aprender muitas coisas hoje aqui contigo, então estou mesmo com muita vontade. Obrigada. Agradeço eu a oportunidade, espero estar à altura de tanta expectativa. Desejo a todos um bom momento de formação, tenho a certeza que será agradável para todos. Obrigada pela presença e obrigada à Mafalda e à Marcela pela oportunidade de levar este tema com estas especificidades, não é? Que é do luto, a tantas pessoas interessadas. Muito obrigada. Obrigada a nós. E temos a Inês da página Somos Madrastas, jurista, filha de pais separados, madrasta e mãe. Acho que é por esta ordem, não é? E É que isso mesmo. é isso, não é, Inês? E que tem nos últimos anos, não é? Já são nos últimos anos, tido aqui um papel muito ativo e de grande suporte às famílias recompostas. Eu acho importante ressalvar aqui o papel que tens tido nos últimos anos, que tem sido de facto um grande suporte. Mas hoje estás aqui muito no papel dos filhos, não é? Dos filhos dos pais, filhos que passam por separação. É este o desafio que lançámos hoje aqui nesta masterclass, o papel de filha. Sim, olá a todos, boa noite e obrigada pela oportunidade e pelo convite para estar aqui. Tenho muito gosto. Fico sempre feliz em contribuir para ajudar as famílias, para ajudar os pais. A minha página é direcionada a madrastas, mas todos são bem-vindos: pais, mães, madrastas, padrastos, filhos, enteadas, toda a gente. Porque somos nós que temos que fazer a diferença, não é? E aprendemos mais sobre isto, conseguimos entregar também mais ferramentas, mais formas de ver, não é? E sobretudo de acolher esta realidade que é tão específica e às vezes tão difícil. E o luto mostrado aqui hoje, eu vou trazer este lado, se calhar, um bocadinho mais do ponto de vista das crianças, dos filhos ou dos enteados. eh, também é preciso olhar para isto e por isso, olha, estou muito contente, também estou muito expectante para ouvir a Márcia e no fundo para ouvir quem está aqui, porque certamente vai contribuir com alguma coisa. Nós todos temos sempre alguma coisa a dizer, por isso estou muito feliz por estar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Márcia, vamos então. Vamos lá. Habitualmente, Márcia, o luto está muito conotado e muito ligado, associado à morte real, não é? À morte de alguém, e já se começa também a perceber que há a morte de animais domésticos que têm ligação afetiva e, portanto, também pode passar o processo de luto pela morte de animais domésticos. Mas no estudo do luto em adultos, e sobretudo no divórcio, fala-se imenso do luto no divórcio. Aliás, fala-se de tal maneira no luto do divórcio que se faz a generalização abusiva de que toda a gente que passa por um divórcio passa por um luto, e que é uma generalização que foi sendo assumida assim, porque, de facto, as quebras de relação também podem trazer luto, não é?
Mas nessa pesquisa e nesse estudo, até está a nossa prática e depois também na construção do nosso livro, percebemos que o luto pode não estar só associado à morte, mas também à perda. E, portanto, quando é que no divórcio as pessoas, os pais, passam por processos de luto? Quando, por algum motivo, ou por vários motivos, há uma sensação de perda, perda significativa. Okay? E então, sabemos que é nesses casos as pessoas podem, de facto, passar por processos de luto. Sendo que o processo de luto pode não ser propriamente processo de luto sobre a outra pessoa, ou sobre o divórcio, enfim. Isto também é verdade para as crianças, Márcia, que as crianças só entram em processo de luto em situações de morte, ou também, tal como nós percebemos que acontece com os adultos, também pode ser em perdas significativas. O luto é muito simples de definir o luto. A definição do luto, o conceito de luto hoje está mais do que esclarecido. Luto é aquilo que nós fazemos, independentemente da nossa idade, sempre que nós temos uma perda e essa perda provoca em nós dor e sofrimento. Não importa a origem da perda. Não importa se é por morte, ou se é, como tu dizias, por um animal de companhia, ou se é pela expectativa de ser mãe e não posso ser, ou se é pela expectativa de ter uma família X com determinadas características e não tenho, ou se é porque um relacionamento amoroso, por exemplo, termina. A partir do momento em que há uma perda, deixa de existir aquilo que me dava segurança. No luto nós falamos acima de tudo de segurança. Quando deixa de existir uma relação, um vínculo, algo que me unia e que tinha esta característica de me dar segurança, quando isto deixa de existir, seja por morte ou não, nestes contextos não é por morte propriamente, ou não é mesmo por morte, ao existir esta ruptura e me provoca dor e sofrimento, eu estou perante um processo de luto. Portanto, é nestas circunstâncias que há luto. Se não houver dor e sofrimento, não há luto. Há tristeza, há falta, há dificuldade em me adaptar, mas se não houver de facto dor e sofrimento, não houver um impacto no funcionamento diário da criança ou do adulto, então aí sim nós não podemos falar de luto. Mas pegando naquilo que tu me perguntavas, claramente não são só os adultos, também as crianças fazem e nem todas fazem, assim como nem todos os adultos fazem perante um divórcio. Esta ideia de que eu terminei um casamento, terminei uma relação e tenho que fazer um processo de luto inevitavelmente é uma ideia que está absolutamente ultrapassada e que nós temos que desconstruir, sob pena de que criemos aqui alguns rótulos que também levam à exclusão e a processos difíceis de lidar no dia a dia, não é? Porque tu divorciaste e tens de estar triste, tens de estar abalada, tens que estar assim, ou assado, quando é um processo individual muito próprio e com um ritmo próprio e que não deve ser encaixado em caixinhas, sob pena de realmente fazermos esta exclusão, não tem sentido. Essa exclusão é sempre um bocadinho como estar a não validar a experiência da pessoa, não é? Que é, olha, se não estás a passar por isto, então é porque alguma coisa de esquisito se passa em ti, não é? Não estás a fazer o que era suposto fazer, se não estás a viver como era suposto viver, não estás a sentir o que era suposto sentir. Aos meus olhos, tu não estás a corresponder àquilo que eu acho que tu devias de fazer, aos meus olhos. Neste exercício pouco empático, pouco simpático até, de achar que tu tens que te comportar como eu acho que tens que te comportar agora que estás nesta nova condição. E isso causa muita dor, causa muito sofrimento, porque não é por nós estarmos de luto pelo término de uma relação que deixamos de ouvir. Pelo contrário, nós continuamos a ouvir, continuamos a sentir, continuamos a reparar nos olhares das pessoas, continuamos a reparar nas atitudes delas, como elas se comportam, como elas comentam ou não é? Portanto, também este exercício tem que ser feito com a sociedade de deixar de rotular, de colocar rótulos, etiquetas, porque isso não ajuda, isso magoa, impacta e tem repercussões nas situações em que de facto então há luto, tem repercussões. Algo que determina muito a forma como eu vivo o meu luto nestas situações de divórcio é a minha rede de apoio.
é a minha estrutura à volta. Se ela me apoia ou não, se ela está comigo ou não, se ela me acolhe ou não, se ela me protege ou não. Eu acabei de perder uma relação importante, independentemente da causa que determinou esse término. Era uma relação importante, senão eu não a tinha estabelecido, não é? Se eu perdi uma relação, claramente eu preciso que o meu meio tenha uma boa relação comigo. Eu preciso me sentir segura, porque eu perdi uma relação. O mesmo com as crianças. Esta criança também, a relação que tinha mudou em algum aspecto ou em vários aspectos. Logo, o seu meio, responsavelmente, tem que envolver esta criança de segurança e de proteção, sob pena de que o seu processo de luto fique ainda mais impactado. Quando falas em dor e sofrimento, eu fiquei logo a imaginar, olha, mas nas crianças nós vemos muito facilmente respostas aparentes de dor e sofrimento, e às vezes com coisas como o meu amigo bateu-me, ou como eu perdi o carrinho preferido, ou como a minha Xuxa ficou na casa da avó e choram com aquele ar. Não é desse dor e desse sofrimento que estamos a falar, pois não, Márcia? Também pode ser através dos comportamentos que a criança vai manifestando e das suas próprias emoções, mas também estamos a falar de um sofrimento emocional, de uma dor que às vezes não é manifestada da mesma forma que o adulto. Essa é que pode ser a diferença quando falamos em semelhanças ou diferenças entre a manifestação do luto do adulto e da criança, é esta ideia de que o adulto e a criança fazem luto, vivem luto. Eles expressam de forma diferente, mas têm a mesma intensidade. Podem expressar de formas diferentes, naturalmente. Nós, como adultos responsáveis, é que conhecendo as nossas crianças, e se não as conhecemos, eis uma boa oportunidade para passar a conhecer, nos prepararmos para lidar com esta nova circunstância, porque esta dor e este sofrimento não vai ser manifestada da mesma forma que o adulto. É impensável isso e temos que também ter essa noção e esse respeito para com a criança, naturalmente. Mas sim, as crianças são vulneráveis ao luto, não podem ser totalmente protegidas, Olha, obviamente. essa era outra pergunta, Márcia, mas eu ia te pedir para segurares aqui um bocadinho, porque eu Diz. fiquei. Aqui houve um critério ou um sinal importante que me parece diferenciador destas dores ou destas tristezas que são passageiras, tem a ver com uma reação a uma perda, mas não é uma perda significativa. Estamos a falar de pequenas perdas, todos temos pequenas perdas ao longo da nossa vida. Sim, normativas também. Exato, e portanto, sei lá, um amiguinho que sai da escola, vai para por outro lado, um objeto que a criança gosta muito e deixou de saber onde é que ela está, perdeu no parque, enfim, são pequenas perdas e que as crianças reagem a elas com muita intensidade, porque para elas aquilo é importante, mas geralmente são curtas no tempo. Rapidamente a criança ultrapassa isso e pronto. Mas tu falaste aqui no impacto no funcionamento, eu acho que aqui é uma chave em termos de sinal de que a criança pode ter entrado num processo de luto, não é? Isto porque vamos partir do pressuposto, Márcia, se bem percebi, que muitas crianças, e depois eu e a Marcela já andávamos também aqui a falar um bocadinho sobre isto, muitas crianças passam por processos de luto na separação dos pais, mas nem todas passarão, não é? Portanto, Nem todas poderão, claro. o que pode ser um sinal é de facto um impacto no funcionamento, ou seja, vamos observar alterações no comportamento e funcionamento da criança, aquisições que já tinha feito e que vai perder, vai retroceder em determinadas aquisições, um tipo de expressão que era natural e habitual na criança, e uma criança que seja muito viva, muito ativa, muito animada. Sim, diminuição da atividade, uma conduta mais apática, mais calada, perda de peso, questões associadas, por exemplo, à fala ou a andar, o sono precário, ter uma angústia generalizada, por exemplo, medo do abandono. Porquê? Porque aquilo que ela perdeu foi uma relação, é uma questão de segurança, poder ter este medo exacerbado de abandono, que toda a gente a vai abandonar, por exemplo, birras, perturbações alimentares, controle dos esfíncteres, comportamentos regressivos, imitar às vezes também algum comportamento que aquela figura, como por exemplo, peço desculpa, o pai saiu de casa e ela começar a imitar algum comportamento
daquele elemento, por exemplo, para chamar mais a atenção, não é? Esta expressão que utilizamos muito, muito regularmente, portanto, imitar, tentar procurar objetos até dessa pessoa e usar dessa pessoa que saiu de casa, confusão também com isto, com estes papéis, com estes objetos que ainda circulam num tempo em que ainda se está a tratar, por exemplo, de mudanças, enfim. O funcionamento da criança fica impactado, e é isso que o adulto tem que ser capaz de identificar. Não é só um estado de tristeza, como quando perde o brinquedo no parque. Márcia, também pode acontecer a criança estar em luto e, no entanto, não manifestar aparentemente nenhuma emoção. E pode acontecer, não é? A tal apatia, não é? Que está a A falar. tal apatia, exatamente, a tal apatia. Muitas vezes nós verificamos isso ao perceber que, num cenário hipotético, que a mãe está muito cansada, muito triste, muito abalada, para a proteger, para garantir que ela está segura, porque o que eu perdi foi segurança, o que eu perdi foi uma relação e eu não posso perder esta. Então eu não mostro a minha dor, porque assim eu garanto que a minha mãe não fica preocupada. Não lhe vou dar mais um problema. Até porque também temos aqui uma outra coisa que as pessoas dizem muito nestes contextos, é que agora, vamos noutro cenário hipotético, o casal tinha um filho rapaz, por exemplo, saiu o pai de casa, ficou a mãe e o filho, dizer a este filho, agora és tu o homem da casa, esta criança não é o homem da casa. Esta criança continua a ser a criança da casa. Isto não se diz em momento nenhum. Não é? Sou pena de que esta criança passa a achar que agora tem um papel diferente e, como tu dizes, Marcela, e muito bem, não manifesta a sua dor. Não mostra aquilo que está a sentir. E, claro, começa aqui uma manifestação associada a toda essa perda mais inibida, mais recatada, e é mais difícil ao adulto de acompanhar, porque também está na sua dor, e já é muita se calhar, e ainda estar a atender à dor da criança. Mais difícil é, mas já alguma coisa tem que ser feita, não é? O adulto é que é o responsável. Sim. Aqui em termos do facto da criança poder entrar num processo de luto, há fatores que sejam mais desencadeantes ou que deem mais propensão que isso aconteça? É uma pergunta. Sim. Outra pergunta é prejudicial ou é mais prejudicial passar pelo processo de luto ou não passar pelo processo de luto? O facto de ter entrado em luto é sinal de... no fundo... Começo se calhar por aí, Ok. por aí, Paula, pode ser. Pode ser. O luto é uma resposta normal. O luto não é uma doença. Pode sim transformar-se numa doença, mas não é uma doença, é uma resposta normal ao amor. O luto é o outro lado da moeda do amor. Se eu amo e perco, naturalmente eu posso ficar em luto. Então não tem nada de estranho ficar de luto, pelo contrário, é uma manifestação de amor profundo perante uma perda. É saudável, é esperado, é normativo e é razoável que com o tempo perca a sua intensidade, baixe a dor, o seu sofrimento, e com o tempo a criança ou o adulto passa a ter um funcionamento diário adequado, sem aquela figura de se calhar todos os dias ali no seu domicílio. Portanto, viver o luto é saudável. Todos nós vivemos processos de luto por perdas simbólicas, não só por morte, mas por perdas simbólicas ao longo da nossa vida, e tem que ser assim. Não temos que recusar a dor do luto. Pelo contrário, se recusarmos, entrarmos em processos de evitamento ou de negação que não são devidamente elaborados, porque o evitamento e a negação também podem ser importantes no processo de luto, como uma forma de adaptação ao choque e à nova realidade, mas realmente o luto é um processo que é importante no desenvolvimento e no crescimento da criança e do adulto. Peguei na tua última pergunta. Na tua primeira pergunta sobre aspectos que podem causar mais dor e sofrimento. Sabemos de alguns. Não era bem isso, não era bem isso, Então, Márcia. Era mais que, será que há crianças ou situações que tornam mais suscetível o desenvolvimento de um processo de luto? Ou seja, será que há crianças que são mais sensíveis e reagem à perda entrando em processo de luto mais do que outras crianças? Ou será que é o contexto que também pode ativar mais um processo de luto, ou ao contrário, ser mais contentor
São as duas, são Ok. as duas. São as características individuais da criança, a personalidade, a idade, o estado de desenvolvimento, se tem algum tipo de antecedentes de saúde, de doença, seja de que ordem for. Portanto, claro que os dados demográficos têm repercussões na maior predisposição, digamos assim, para viver um processo de luto mais saudável ou não. Óbvio. Depois existem outros fatores que também vão influenciar. Já falámos aqui de um que é a rede de apoio. A rede de apoio determina muito como esta criança vai viver este processo todo, naturalmente. Outro aspecto muito importante são as circunstâncias em que se dá esse processo de divórcio. Se é um divórcio mais esperado ou inesperado, se é um processo que a criança foi acompanhando, lhe foi sendo explicado, foi sendo integrado nesse processo, em que contexto, com que estrutura, com que palavras, com que acolhimento. Portanto, a própria circunstância, como acontece, tem impacto na criança, obviamente. Portanto, sou eu mesmo como criança, é o meu meio, mas também é a forma como tudo aconteceu e como vamos viver com esta nova realidade. É o somatório desses aspectos todos, esses três grandes aspectos. O facto da criança entrar em luto não quer dizer preciso só que seja de facto esteja a passar menos bem daquilo que é esta perda. Não, Pronto. não, não. Não é motivo de preocupação. É motivo de vigilância, é motivo de atenção, é motivo para nós, como pais, como profissionais, tentarmos perceber mais o que é que está a acontecer, darmos respostas mais acolhedoras, mais atentas, ouvirmos mais a criança, procurarmos profissionais habilitados para nos ajudar nesse processo se for necessário, mas não é motivo de preocupação. O luto não é uma doença, não acontece com todas as crianças e a acontecer, nós temos é que nos preparar mais e melhor, mas sem entrarmos aqui num processo de maior aflição do que aquela que se calhar já estávamos a passar pelo processo. Em termos do tempo, em termos do tempo típico ou saudável de um processo de luto, qual é que estimas mais ou menos que seja o que podemos esperar de, ok, durante o tempo é natural que eu assista na minha criança? Não há, Mafalda. Existem alguns indicadores que nos dizem a partir de que ponto é que nós temos que nos preocupar severamente porque o seu funcionamento diário ficou mais impactado. Há alguns autores enfim, algumas orientações que nos falam que a partir dos 6 meses, quando o funcionamento diário está de facto muito impactado daquela criança, nós temos que trabalhar com aquela criança de outra forma, nós também como profissionais, não é? Ok. Não só os pais, mas profissionalmente temos que fazer uma abordagem com outros instrumentos e outras técnicas de intervenção. Mas lá está, é preciso sempre adaptar à idade da criança, ao estado de desenvolvimento e quem mais pode acolher a criança em luto é a família. Ok, é o melhor suporte, não é? É o melhor suporte. Mais do que estarmos muito preocupados em procurar logo à partida um profissional ou um Ouvir psicólogo. mais, exatamente, ouvir mais, sentar na cama, ouvir mais e podes dizer o que é que está a acontecer, eu estou aqui, podes fazer todas as perguntas e se tu me fizeres uma pergunta que eu não te sei responder, eu vou-me informar e eu prometo que venho depois de dar a resposta e venho mesmo dar a resposta. Sobre o que é que aconteceu ou como é que vai ser a partir de agora, como é que vamos nos organizar, eu vou saber e eu vou vir cá ajudar-te. Nós somos a melhor ferramenta, não é? Como família, para acolher. Existe a ideia generalizada que o momento do luto da criança acontece no momento em que os pais se separam, mas aquilo que eu vou percebendo do que me é partilhado é que pode acontecer, às vezes não no momento da separação, mas muito mais à frente, até quando a família depois é reconstituída, quando entram outros elementos na dinâmica da família, às vezes é quando acontece, e às vezes até parece-me que às vezes acontece até bastante tempo depois. Há de acontecer quando esta questão da segurança ficar em causa. Pode ser no processo, depois ou antes. Imagina que eu, como criança, sinto que a minha família se está a separar. A minha sensação de segurança, que era sustentada por aqueles dois elementos, fica em causa
Isso traz-me dor e sofrimento, eu posso iniciar o meu processo de luto ali. A base, o segredo está na segurança. Se ela deixa de existir, aí sim, portanto, pode ser depois, como tu dizes, Marcela, é muito bem, mas pode ser antes, porque, repara, nós fazemos de tudo para que as nossas crianças sejam muito inteligentes, muito perspicazes, damos-lhes todos os instrumentos e todas as formas para elas serem espertas. E depois, nestes contextos, às vezes queremos que as crianças não notem, não é? Ou que notem mais tarde, ou para tentá-las proteger, é nesse instinto de proteção. Mas a verdade é que as crianças podem notar que as coisas não estão bem, bem antes de. Quando as coisas também não são explicadas, não é? Que dá essa sensação de facto de insegurança, não é? Para Que as não... proteger, obviamente, não é? Não pomos em causa que seja para as proteger, mas isso não invalida que as crianças não entendam e não sofram com isso. Uhum, uhum. Sim, sim. É importante essa questão da segurança, porque isso pode também ser um fator protetor, que é ok, vai acontecer esta separação, eu estou a antecipar isso, conheço o meu filho ou os meus filhos, porque depois ainda há aqui esta questão, que é, sendo as crianças todas diferentes, se nós temos mais do que um filho, também é natural que cada um deles tenha uma resposta diferente, não é? Forçosamente, claro. Até um pode entrar em luto e o outro não, ou um entrar em luto numa determinada fase e o outro fazê-lo mais à frente, e isso voltar a desencadear a do outro irmão. Enfim, estamos a falar aqui de coisas muito dinâmicas e de processos muito dinâmicos. Estava aqui Sim, a e pensar, algo que vai impactar aí, outro, desculpa, me fala só para terminar. Outro aspecto que vai determinar muito também o próprio processo de luto é o tipo de relação que esta criança tem com o pai e com a mãe, ou com os dois elementos, não querendo só falar em pai e mãe. O tipo de relação que ele tem com essas duas figuras, não é? Se é uma relação mais positiva, cuidadora, se é uma relação ambivalente, conflituosa, dependente, isso vai também determinar a forma como eu, enquanto criança, vou viver isto que me está a acontecer. Claro. exato, e a própria reação dos meus pais, não é? Porque se eu tiver pais, ou se assistir a pais, pais e mães, portanto, a falar dos progenitores, que vão ter uma resposta muito exacerbada, eles próprios com muitos sinais de angústia, de medo e de insegurança, eles próprios a demonstrarem a preocupação e o medo associado à situação que estão a viver, naturalmente as crianças, acho que isto um, um detalhe que não é um detalhe. As crianças estão a aprender sobre a realidade connosco pais, não é? Claro que quanto mais pequeninas são, mais espelham a nossa reação. E então, quanto mais crescidos são, já foram bebendo de várias fontes, já não são só o resultado daquela experiência direta connosco. Mas as crianças muito pequenas, se nós nos lembrarmos, assim, um bebezito que quando decola e até quando começam ali a andar, a partir do momento que acontece uma coisa qualquer súbita que eles nunca experienciaram, a primeira coisa que fazem é olhar a foto de referência. Não é? Há uma experiência lindíssima feita com isso, em que estão mães a brincar com o filho numa sala, uma mãe com o filho, depois tiram isto com várias mães com os seus bebés. E de repente entra na sala um tipo de um robô com luz e a fazer barulhos. E a criança pequena que estava tranquila olha imediatamente para a mãe. Imediatamente. Se a mãe se mostrar tranquila e curiosa com o objeto, a criança vai se mostrar tranquila e curiosa. Se a mãe se assustar, a criança também vai dar sinal de medo, não é? Então, e quando há separação, claro que há coisas que têm muito a ver com a criança, estamos a falar de miúdos, desde pequeninos até crescidos e até adultos. Eu hoje tenho estado em interação com uma pessoa que fez uma partilha a partir do podcast e que falou da sua experiência da separação dos pais, ela já adulta, e que teve um impacto também, era interessante também de se perceber e que não é assim inócuo, não é? Então, isto para dizer que esta experiência, em princípio, as crianças vai ser muitas vezes a primeira vez que vão passar por essa experiência, outras vão passar mais do que uma vez na vida pela experiência de separação, mas também estão a tentar perceber o que é que aquilo representa e o que é que quer dizer. E nós adultos também vamos ser uma referência para essa possível representação que eles vão fazer. Não é? Portanto, também os nossos sinais de alarme também podem, sem querer, estar a despoltar neles essa sensação de insegurança e de medo. Sim, sim. E perceber que noutras áreas poderá ser de outra forma. Na área do luto, que é na qual eu me especializei, uma coisa eu posso garantir: nesta área não há receitas. Não é como na pastelaria que colocamos ovos, farinha, açúcar, mexemos e aquilo vai dar um bolo. Não é bem assim. É algo muito individualizado. Nós temos que nos permitir, como estás a dizer, Mafalda, olhar para esta criança
e dar-lhe o nosso, dar-lhes, quando são mais do que uma, não é? Que o processo ainda é mais delicado, dar-lhes o nosso melhor, mas entendendo que o que está a funcionar com um pode não funcionar com o outro, não é? Aquilo que eu digo a um ao outro tenho que adaptar a minha linguagem, porque se calhar é mais pequeno e precisa de perceber, ou percebe de uma forma diferente. Portanto, não há aqui receitas mágicas, temos é que nós nos esforçar muito para, para darmos o nosso melhor, claro. Uhum, uhum. E quando estavas a falar daquele suporte, da importância das figuras de referência, o pai ou a mãe, ah, sabendo que eles estão a passar eles próprios pelo processo de separação e divórcio, podem estar com menos acesso aos seus recursos emocionais, cognitivos, materiais, enfim. Pode ser um outro adulto de referência a poder dar esse suporte e a poder dar esse colo e essa Sim, se for uma pessoa confiança, segurança. significativa, sim. Se for uma pessoa significativa, uma pessoa importante, próxima, não alguém que apareceu agora ali de repente a tentar ajudar, ou deve-se evitar que seja assim, mas se for uma pessoa significativa, sim, pode ter um papel muito importante. Lá está, este meio deve existir. O meio é determinante na elaboração do luto, A tal rede, não é? a tal rede. Uhum, ok. Então, fazendo aqui um resumo, de facto, o luto pode ter a ver com uma perda significativa e não forçosamente por morte. Neste caso, estamos aqui a falar de perda significativa, no caso do divórcio, e pode ser perda significativa, imaginou aqui também de várias ordens. Eu e a Marcela tivemos um bocadinho a falar também sobre isso, não foi a Marcela? Que pode ser a perda objetiva de um dos progenitores, porque se vai embora e desaparece e pronto, e a criança não sabe onde está e perde mesmo essa referência. Outras vezes a pessoa até pode não ter desaparecido e mantém-se na vida da criança, mas alterou de tal maneira a forma de interagir, de tal maneira a rotina, a forma de estarem, o tempo que estavam, uma criança que estava habituada a estar todos os dias com um dos progenitores e de repente passa a vê-lo de 15 em 15 dias, não é? Pode ser uma perda significativa. Pode ser a perda da imagem que tem do que é família, não é? Na minha cabeça a família é isto e de repente isto desapareceu. Perdi a imagem da família que eu tinha, não é? Perdi a imagem do meu papel na família, ou perdi. Portanto, as perdas podem ser várias coisas, não é? É preciso averiguar junto da criança o que é essa perda. Então, o que nos disseste é que a perda, o processo de luto de crianças é diferente do processo de luto dos adultos, é sobretudo diferente na expressão, sendo que a intensidade pode ser idêntica, e sinais típicos nas crianças. Pode ser uma conduta apática, perda de peso, alteração do sono, medo do abandono, de repente começa a dar muitos sinais, não te afastes, onde é que vais, gostas mesmo de mim, queres mesmo ficar comigo, amo-te muito, e a criança está com muita necessidade de validar e reforçar estas informações. Podem aparecer birras, alterações no controle dos esfíncteres, procura de objetos que estão relacionados com a pessoa ou com a figura, com a imagem que a criança pode sentir que perdeu, alguma inibição na expressão emocional. São alguns dos sinais que as crianças costumam trazer quando ou demonstrarem sinais de luto, em processos de luto. O que é que pode ser protetor nestas fases? Não é? O que é que pode ser desencadeador? As características da própria criança, rede de apoio, quanto maior e mais segura a rede de apoio, mais protegida a criança vai estar neste processo, as circunstâncias do evento, se foi possível antecipá-lo ou não. Em termos do tempo do processo de luto é muito variado, depende mesmo muitas vezes de criança para criança e pode reativar-se em momentos em que volta a sentir insegurança. A Marcela até deu aqui o exemplo quando volta a haver a reconstituição da família e entra um elemento novo, ou quando nasce um novo irmão, ou quando mudam de casa, portanto, coisas que possam mexer com a segurança da criança, reativar o processo do luto, e estarmos em alerta quando os sinais de sofrimento e de dor duram para lá de 6 meses, pode ser preciso o apoio de algum profissional especializado e que perceba melhor como é que pode funcionar. Em termos do suporte, eu acho que de alguma forma já deste aqui algumas dicas, Márcia, mas queres falar-nos mais um bocadinho sobre o suporte? Sim, além de tudo aquilo que falava, deixar também aqui esta sugestão de há algumas coisas que no processo de divórcio, enfim, não se conseguem totalmente controlar, porque há decisões a tomar e há alterações da dinâmica do próprio casal, que são impostas pelas várias circunstâncias, mas
todas as decisões vitais que puderem ser evitadas vão facilitar este mesmo suporte. Isto é, grandes alterações nas rotinas, grandes alterações como mudança de escola, de grupo de pares, afastamento de outros elementos da família, isso vai repercutir-se, claro, esta criança vai sentir isso, não é? Porque para além de ter perdido a segurança em algum aspecto da família nuclear que tinha, pode perder e vai sentir igualmente insegurança porque mudou de escola, porque perdeu os colegas, porque mudou de professora, porque teve que mudar de casa. Portanto, tudo o que for decisões mais vitais, que podem ser um pouco adiadas, é uma sugestão que faz sentido também aqui acrescentar a esse teu excelente resumo, Mafalda. O evitar as alterações, ajuda-me aqui, Márcia, Decisões vitais, evitar decisões vitais. chamaste-lhe decisões vitais. Nós chamamos de decisões vitais. Ok, então, decisões... São todas estas decisões que podem esperar um pouco, não é? Há algumas que não podem, pronto, não podem, vamos fazer o nosso melhor. Mas há outras que se calhar podem esperar um pouco e os pais podem ter um bocadinho mais de calma e resolver mais daqui a uns meses. Por exemplo, a história da casa pode ser é uma questão que nos levanta muito. Mas queria só aqui fazer uma ressalva ainda aqui em relação a esta questão de mudanças, muitas mudanças. Também me parece, Márcia, não sei se concordas, que também é preciso olhar para o perfil da criança e das suas necessidades, porque acontece algumas crianças, por terem um perfil que gostam de ver acontecer da novidade, ficam muito entusiasmadas com coisas novas a acontecerem e que, contrariamente a outras que têm uma necessidade mais que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila, um ritmo mais lento, não é? Há crianças que ficam muito entusiasmadas com coisas novas e até com mudanças de escola, e se calhar também ter presente que de facto as crianças também têm necessidades diferentes e que algumas até lidam muito bem com as mudanças e ficam muito entusiasmadas se a família souber introduzir estas mudanças. Daí a importância dos pais e os profissionais terem este olhar muito atento sobre quais é que são as estratégias de enfrentamento que esta criança utiliza nos contextos em que a sua segurança foi posta em causa. Se a minha estratégia de enfrentamento é mais emocional, é mais comportamental, como essa, mais prática, então, ok, é esta a estratégia da criança, vamos avaliando, vamos vigiando, se isto funciona, se isto é elaborador, se isto ajuda, ou se pelo contrário esta é uma estratégia para evitar estar em contacto com a dor, porque enquanto eu estou entretida, eu não estou a pensar na dor. Eu não estou a pensar no que me aconteceu. Por isso, daí ser importante qual é que é a estratégia de enfrentamento desta criança. É esta, é esta, é esta. Então, a partir daí, eu vou estar mais atenta e vigilante. Todas são válidas. Ok. Todas são válidas e importantes. Uhum. Eu não posso estar constantemente só a sofrer na minha dor, não é? A criança não pode estar 24 horas em sofrimento. Isso não é saudável. É saudável que ela saia, que ela vá, que ela se ocupe, que ela tenha mudanças, que ela tenha coisas novas. Quando nós dizemos assim, eu estou de luto, embora eu diga eu estou de luto, o luto não é um estado, o luto é um processo, é algo que se vai fazendo, é algo que tem momentos em que eu me contacto com a dor e momentos em que eu me contacto com a restauração, com o ficar melhor. Não é saudável estar só na dor. Uhum. A criança não pode estar só na dor, isso não é elaborador, isso não é positivo, não é saudável. É Uhum. saudável, é ter momentos de tudo e que vai oscilando neste processo, ora dor, ora ficar melhor, ora ir para a escola, ora estar com os amigos, ora brincar e não pensar, ora por outro lado se calhar chegar a casa e ter uma conversa com a mãe e dizer, olha, hoje no recreio senti muitas saudades do papá. Uhum. Né? E esta mãe abrir-se, que bom que sentiste. Queres falar mais sobre isso? Uhum. Por exemplo? Eu agora vou fazer uma generalização, mas queria depois confirmar contigo, que é da nossa experiência, quando as pessoas passam por o processo de separação de forma consciente, ela pode sair reforçado e do ponto de vista da resiliência, da confiança das relações,
uma vez não é ultrapassado, é vivido o processo. Vivido, Vivido exato. o O luto processo. não se ultrapassa, vive-se. Eu estava a falar do divórcio, repara, mas a minha especulação é que talvez isto também aconteça com o processo de luto, inclusive é da criança, que quando recebe este suporte que estamos aqui a falar, não é? O suporte da rede, das pessoas que são de segurança, das pessoas que são significativas para si, de referência, e consegue viver o processo de luto ou de perda, mesmo que não tenha chegado a um processo de luto, sai do outro lado do processo com maior resiliência, com maior convicção e confiança em si próprio, na capacidade de lidar com o que a vida vai trazendo, das pessoas que são o seu suporte e que afinal estão aqui para mim quando eu estou a sofrer e apoiam, ficam cá comigo, aceitam a minha dor, dão cola à minha dor, não é? E, portanto, e também poder reforçar estes laços que, mesmo em pais separados, de estarem com uma equipa para poder suportar estes processos dos seus filhos, não é? E quem diz os pais, diz outras pessoas também muito significativas nestes processos. Os outros familiares, tios, avós, amigos, que são muito importantes para algumas das pessoas, não é? Há amigos que são família, que são aqueles amigões, irmãos, enfim. E, portanto, que se pode sair, de facto, de um processo destes com competências e capacidades e confiança em relações, todas elas mais reforçadas. Essa é a Vai ser também. expectativa, essa é a expectativa. Ok. Essa é a expectativa e é o nosso objetivo como adultos, perante uma criança enlutada. É que ela saia dessa experiência com algum índice de crescimento, quer sobre si mesma, quer sobre ela e os outros, quer sobre os outros, sobre a vida, e tenha uma capacidade de resiliência a futuras perdas, porque vai ter outras perdas na vida e vai viver outros processos de luto de uma forma mais equilibrada e tranquila. Esse é o nosso objetivo. A importância de um processo de divórcio consciente também é evitar que neste processo a criança vá sofrendo repetidas perdas por alta conflitualidade, alta litigância, por incapacidade de comunicação entre os pais, que vai fazendo repetir perdas umas atrás das outras, não é? Sim, perdas secundárias, não é? A perda principal muitas vezes é esta questão do divórcio e esta perda vai determinar o aparecimento de outras perdas que não aconteceriam se não fosse pelo divórcio. Chamámos-lhe isso no luto, perdas secundárias, são a consequência da primária. Mas depois também há outras perdas, não é, Mafalda, que nada tem que ver com aquele evento do divórcio, mas que acontecem ao mesmo tempo. Basta, por exemplo, a tua mãe fica muito doente e tem que ir morar para a tua casa, por exemplo, e tu tens que Exato. tomar conta dela e o quarto do teu filho de repente passou a ser o quarto da tua mãe. São perdas concorrentes que acontecem pelas circunstâncias da vida e que nós também temos que atender e que vão acontecendo durante este processo que ainda está muito ativo, associado ao divórcio. Temos que atender a isso, assim como perdas do passado. Se esta criança já teve outras perdas, nós também temos que atender ao seu passado. É um dos fatores que determina a elaboração do luto, claro. Ok. Inês, ouvindo aqui tudo isto, toda esta informação que a Márcia aqui trouxe, de que modo é que sentes isto a ressoar na tua experiência quando, em criança, os teus pais se separaram, não foi? E mais tarde também aconteceu a tua mãe separar-se do teu padrasto. Portanto, passaste por duas perdas. Embora as duas tenham sido muito diferentes. Portanto, eu, do meu pai, portanto, os meus pais separaram-se. Eu não devia ter 4 anos e, portanto, era muito pequena, não tenho grande memória. Curiosamente, tenho uma história que até já partilhei na minha página, que foi com o meu padrasto. Portanto, o meu pai, eu também já falei sobre isto, portanto, quando se separou da minha mãe, e já ainda durante o casamento, portanto, foi uma pessoa que se demitiu do seu papel de pai. Portanto, eu não tive um pai presente. E a minha mãe conheceu o meu padrasto sensivelmente ali pelos meus 4 anos, portanto, pouco tempo depois de se ter separado oficialmente do meu pai, porque eles já se tinham separado antes, não é? Portanto, ninguém se separa no dia que decide separar-se, já se separou há mais tempo, não é? E o meu padrasto era, entretanto, faleceu, era guineense e ia visitar a família dele, portanto, já estava com a minha mãe, vivia connosco, e era a primeira vez que ele ia lá depois de estar em Portugal a estudar, e portanto já não ia lá há muito tempo. E eu lembro-me, eu tinha uns 5 anos talvez,
estar deitada na cama entre os dois e perguntar ao meu padrasto se ele ia voltar, se ele ia voltar para nós. E ele ficou, eu tenho mesmo isto presente, lembrei-me disto há pouco tempo, e ele ficou assim muito surpreendido com a minha pergunta, porque é que eu estava a achar que ele não ia voltar, né? E eu disse, vais voltar? Ele, não, claro que vou voltar. E eu, tá bem, então não ficas lá? Ele, não fico, eu vou lá uns dias e volto. E eu lembro-me da minha felicidade quando o vejo a vir no aeroporto. Portanto, ele foi verdadeiro, ele voltou. Portanto, aquilo que eu tinha, que era um padrão, entre aspas, ou um registro que eu tinha, a figura do pai lá de casa desapareceu do mapa, que era o que eu achava que ia acontecer outra vez, afinal não, ele foi verdadeiro e voltou. Isto é a minha experiência pessoal. Depois, com o divórcio deles, eu já estava, portanto, já não vivia com eles, já estava em Lisboa e, portanto, foi muito mais fácil de lidar para mim. Eu, lá estava ouvindo a Márcia, eu não tive, talvez, sofrimento, dor, talvez tenha tido por aquele relacionamento chegado ao fim, por ser a minha família, a família que eu conhecia, ter terminado naquele formato, não é? Mas não sofri. Isto porquê? Porque ao longo dos últimos anos de casamento deles, as coisas já não estavam bem. Portanto, acho que nós também vamos processando essa, essa perda, não é? E então eu já era adulta e, portanto, já estava a perceber que aquilo não, se calhar ia terminar, ali 1, 2 anos, enfim. Por isso não consigo dar um exemplo de luto, porque acho que não tive, e se calhar consigo mais através até das famílias que acompanho, das histórias que me chegam sobre muitas crianças, não é? Que dizem em que os relatos são precisamente estes que a Márcia estava a dizer, no sentido de, por exemplo, aquele que eu partilhei também, pessoalmente, não é? Que é aquele medo daquelas pessoas desaparecerem, não é? O meu pai não, ou a minha mãe não vai voltar, ou então eu não saio daqui. Portanto, eu estou com a minha mãe e a minha mãe não sai ao pé de mim. Por exemplo, tenho um exemplo desses na sala da minha filha. A minha filha tem 4 anos, está na sala dos 4 anos, e há uma menina cujos pais estão separados, portanto, estão em residência alternada, em que nas festas de anos, que agora começam a acontecer, não é? A minha filha e outros meninos aceitam ficar sozinhos no local da festa. Se nós perguntarmos, então, olha, a mãe pode ir e já vou. E ela, sim, adeus. E aquela menina não consegue. Portanto, a mãe, que é a pessoa com quem eu até tenho uma relação mais próxima, tem sempre de ficar, porque a menina entra num pranto de tal maneira de desamparo, de inquietação, de angústia, em que eu já tive uma conversa com a mãe dela e disse para ela não se preocupar no sentido de achar que há qualquer coisa de errado. Não, é normal pela circunstância que aquela criança vive, em que está semana sim, semana não com a mãe e quer aproveitar todos os bocadinhos e portanto aquele medo de eu vou ficar aqui agora sozinha, onde é que vai a minha mãe? E portanto e eu vivo isto pessoalmente, presencialmente, não é pessoalmente, não é? Mas na escola da minha filha e depois com as histórias que me vão chegando. Passam por isto, não é? Portanto, começa aquela chegada daquela angústia quando é o dia da troca, portanto, já estão a antecipar o dia da troca e aquilo gera uma grande tristeza porque vão deixar de estar com aquele progenitor. E isto acontece também porquê? Porque muitas vezes do outro lado, o outro progenitor não faz este papel de rede de suporte, não é? E então a criança está profundamente dividida, em que pode exteriorizar o que sente numa casa e na outra já não pode, porque lá está, se calhar também se sente responsável por esse outro progenitor que está em dor e que projeta na criança a sua tristeza e até se calhar muitas dores em relação ao fim daquele relacionamento. E às vezes, e isto já sou eu a dar aqui um passinho, não sei se fora de pé, Márcia agora aqui dirá, que às vezes até esse progenitor que não acolhe, ou não sabe acolher, ou
que está muito mais virado para si do que virado para a criança, não é? Pode não estar tanto a sofrer pelo fim do relacionamento, mas por outras questões relacionadas com a sua pessoa. Tenho conhecimento de histórias em que o relacionamento tinha terminado, já, os dois viviam juntos, o relacionamento já tinha terminado, estavam os dois totalmente de acordo. Mas a partir do momento que há a separação, não é? E a partir do momento, lá está, que a Marcela também tinha dito, não é? Que entra uma nova pessoa, então vem todo um- gera aqui toda uma inquietação que depois faz com que as crianças, é isto mesmo, entrem neste processo, quando até estavam estáveis e estavam bem. Sim, porque isso também tem a ver, lá está, com conhecermos o processo do divórcio. Quem conhece o processo do divórcio, não é? Consegue explicar e justificar e compreender porque é que esses fenómenos acontecem. Quando nós achamos que é tão importante haver a formação de divórcio consciente, é exatamente por isso. Porque quando os próprios pais e os profissionais que acompanham os pais, e quando estamos a falar de profissionais que acompanham os pais, não estamos a falar só de psicólogos. Estamos a falar, por exemplo, da professora na escola que consegue dar uma palavrinha ao pai ou à mãe. Ou estamos a falar do pediatra que, quando recebe a criança, consegue falar ali com eles e dar orientações. Claro. Quando se compreende esse processo, consegue-se antecipar essas situações e perceber porque é que eu estou a sentir o que estou a sentir. Ou porque é que você está a sentir o que está a sentir. E conseguir, a partir daí, dar suporte e informação que ajuda a pessoa a processar e integrar o que está a passar-se. Porque senão depois é essas especulações. Aconteceu isso agora porque se calhar afinal ainda gostava, ou porque afinal nunca gostou assim tanto, afinal aquele casamento foi sempre só fachada. E depois vêm estas narrativas que trazem mais dor em cima da dor e que tornam o processo, em vez de ser de reparação, de reconstrução, transformação e termos uma nova família, é de aglutinação, desespero, sofrimento, ruptura, perda, prejuízo em cima de prejuízo. E tem muito Sim, a é ver uma bola de com neve. isso. É. Isso, Daí a é isso. importância de se conhecer melhor estes processos, não achar só que o divórcio é divórcio, o divórcio é luto. Pronto, chavão, divórcio é luto. Outro chavão, divórcio é porque aquilo nunca era para ser, desde sempre sabia que aquilo nunca ia acontecer. Outro chavão, o divórcio é sempre um que quer e um que não quer. São coisas que nós temos formatadas na nossa cabeça, fazemos chapa 5 delas, encaixamos as pessoas à força no modelo que criámos e depois as pessoas sentem-se profundamente desamparadas e incompreendidas no seu processo. E pior, têm pouca oportunidade de conhecer qual é o seu processo. E que ainda é mais trágico, não é? De facto é isso, Inês. Acho que tu estavas, esse exemplo que estavas a dar ok, a pessoa até parecia que estava tudo bem, depois acontece qualquer coisa. Muitas vezes um dos lutos que às vezes fazemos num divórcio não é tanto daquela relação que tem, mas relação que já ninguém estava, eu já não estava interessado nela, já não me servia, já não era bom para ninguém, mas posso estar a fazer o luto do meu papel de mulher casada. Sim, sim. Das É, minhas expectativas, das expectativas que eu criei, dos Por meus exemplo, sonhos, daquilo que eu achei que isto ia ser ou que eu ia ser quando fosse adulta. ou que nunca foi, ou que eu sempre sonhei que ia ser, e acho que a relação nunca chegou a ser aquilo que eu alguma vez esperei. Portanto, há sim, é um muitas. luto Eu luto da por nós família, próprios, por família nós idealizada. próprios. Exatamente, é o luto da família idealizada. E agora deixem-me trazer isto para aqui. E isto é muito frequente também nas madrastas. Uhum. Quando se conhecem uma pessoa com filhos, sobretudo quando não têm filhos, não é? Quando têm filhos já passaram por um relacionamento e já se sentem relativamente a pé de igualdade, mas quando são mulheres que não têm filhos e depois se apaixonam por uma pessoa que tem filhos e depois quando eh, há este confronto para toda uma realidade que não é nada simples, não é? E em que a sociedade também diz isto, não é? Já sabias o que ias. Então, porquê é que vais escolher logo uma pessoa, tanta gente, tanto solteiro, e vais logo escolher um que tem filhos? Bem, uma pessoa escolhe estas coisas, não é? E em que muitas vezes também há este luto que é preciso fazer. É este conceito de família idealizada que é perfeitamente legítimo, não é? Nós todos temos as nossas expectativas, os nossos sonhos, aquilo que idealizamos para a nossa vida e que nem sempre se realiza. E também é preciso olhar para isto, que este aspecto do luto é transversal, portanto, não é só a quem se separa, é também a quem passa
formar esta nova família, porque também pode haver aqui lutos para fazer, e isto tudo também vai ter impacto em quem? Nas Nas crianças, crianças. Claro. não é? É sempre vamos lá dar, e portanto, quanto mais nós estivermos preparados, mais informados, estivermos sobre estas realidades, como estavas a dizer, e muito bem, Mafalda e Marcela, não é? É preciso estudarmos isto, porque as pessoas dizem, para que é que eu vou estudar isto? Agora vou estudar o divórcio, agora vou estudar sobre ser pai e mãe. Ai, nunca ninguém sabe, vai-se aprendendo. Não, podemos aprender ferramentas, podemos aprender sobre desenvolvimento infantil e até sobre nós, não é? Porque isto é autoconhecimento. Se eu começo a perceber o que é que me está a causar dor, eu vou ser, se calhar, muito mais atenta à dor do outro, não é? E principalmente as crianças que a maioria das vezes não conseguem verbalizar isso. E estão, lá está, nesses comportamentos. E, por exemplo, eu estava a ouvir a Márcia ao explicar, não é? Uma criança que pode ficar mais apática ou que altera muito os comportamentos, mas também podemos ter, isto a Márcia também abordou, não é? Uma criança que faz tudo certinho. Portanto, eu não vou dar nenhum problema, eu vou ser a criança perfeita, a boa aluna, a que não se porta mal, que não responde mal. E o que é que, muitas vezes isto também é um sinal para ser olhado, porque os pais veem, não, ela está a passar, está tudo bem, e aquela criança está a sofrer sozinha. E ninguém olha para ela, porque ela está a agradar, tudo está a correr lindamente. Então, não ver só a criança que tem comportamentos diferenciados. Então, vamos também ver se aquela que está a corresponder a tudo, se aquele tudo também não é um exagero. E porque é que ele está a querer agradar tanto, não é? Também acho que é importante isto. Sim, é também um outro lado, não é? A palavra Como é que se chamava aquela série que nós seguimos e que temos trazido nas nossas a formações? família bónus. A família Essa série Bónus. é Havia fantástica. um dos miúdos, que eu agora não me recordo o nome. Sim, é o filho, sim, é o Do, filho da do mãe. Patrick, o filho do Sim, Patrick. sim. Era esse exemplo, não é? E coitadinho, estava ali num sofrimento. Uhum. Essa série é fantástica. É Eu também eu estou fantástica. sempre a falar dela na página, porque é impossível quem vive esta realidade não se rever em alguma coisa ou identificar algum padrão, apesar daquilo ter ali questões culturais, porque é uma série sueca e é muito diferente de um país latino, mas ainda assim todas as personagens estão muito bem Sim. construídas, portanto, e conseguimos pôr ali não quer dizer um estereótipo, mas encontrar ali, está na Netflix. Está na Netflix. É uma série excelente. Eu tive pena que ela fosse pequena, porque eu estava ansiosa para ver mais. Continuar, sim. Sim, mas é precisamente o filho do Patrick é esse exemplo. É E esse pronto, exemplo. e isso aí dá. Esta série, então, acho que é excelente para pegar em casos práticos e analisar. É mesmo isso. A Andrea fez aqui um comentário de um mito em relação ao luto das crianças, que é as crianças adaptam-se melhor que os adultos. Portanto, adaptam-se mais rápido e melhor do que os adultos e, portanto, quase como se estivessem imunes ao sofrimento com as alterações dramáticas na sua vida. Sim, isso é um mito, claramente. É mais uma narrativa faliciosa que corre por aí. Não é verdade. As crianças não se adaptam melhor, adaptam-se de forma diferente, mas manifestam com intensidade como o adulto. É um mito, sim. Claro, e isso também se diz muito, por exemplo, em relação à residência alternada. Não, eles adaptam-se, e assim, está bem, adaptam-se. Também gostavas de viver com uma semana em cada casa. E a pessoa, não. Sim, não. É claro que se nós pensarmos em teoria, é a melhor forma, é a forma mais justa, é a forma mais equilibrada de uma criança poder continuar a estar com o pai e a mãe. É a solução que eu defendo. Mas, Inês, é a forma de tempo mais equitativo. Não sei se é exatamente, mais equilibrada, né? equilibrado. Sim, era isso que eu queria Em dizer. termos de Obrigada. tempo, é mais equitativa, né? Sim, exato. Se é mais equilibrado ou não, é verdade. Tens razão, obrigada pela correção. É isso mesmo. Mas, agora, também depende como é que isso se vai estabelecer e da própria criança, não é? Nós temos que olhar para a criança que temos ali e dizerem, elas adaptam-se, e a que custo?
A que custo Exatamente. é que se adaptam, não é? E nós estamos a fazer isto porque tem. É sempre esta pergunta que também é importante nós fazermos, não é? Estamos a fazer isto pelo adulto ou pela criança? Uhum. E agora aqui como jurista, deixa-me puxar aqui um bocadinho a brasa à Sim, sim, sardinha, sim, não sim. é? Que é, a Constituição defende o direito da criança a ter o pai e ter uma mãe, não defende o direito a ser pai e a ser mãe. Portanto, nós temos que olhar sempre pelos olhos da criança, não é pelo olho da mãe e do pai. Só que no meio de todo deste vulcão que é um divórcio, de todas estas dores, dos vários lutos, não é? Porque é o luto Uhum. da mãe, ou melhor, o luto da ex-mulher, do ex-marido, já nem digo do pai e da mãe, não é? E o luto da criança, muitas vezes o que é que o que é que este pai e o que é que esta mãe fazem? Não, vão. Eu não consigo olhar para o meu filho. Eu olho é para o meu direito em ser mãe, ou em ser pai, não é? E isto é muito delicado, não, é mesmo muito importante nós estarmos aqui a falar sobre isto. Acho que, por exemplo, acho que era excelente e eu gostava muito que isto acontecesse, era que isto chegasse aos tribunais, fazer uma apresentação aos tribunais. Eu sei, Marcela, né? Nós, Tu melhor nós dirás. trabalhamos nisso todos os dias, é de facto uma missão levar cada vez mais aos profissionais na jurisdição de família e crianças. Estou contigo, é uma necessidade urgente. Temos duas, neste grupo agora que vamos começar em abril, temos já duas advogadas que vão Temos participar três, no grupo. Três. temos três, Bom, bom, Olha, temos três. esta terceira eu não sabia. O que já é também sinais de o sistema começar já permeável a estas, a pensar, a refletir, a querer fazer diferente. Está aqui uma pergunta que eu acho que está bastante interessante, é da Ana Carla. A Ana Carla também já foi nossa aluna, assim, também lá está, foi uma das pessoas que trouxe assim, coisas boas também ao grupo. Que gostaria de ouvir a Márcia a falar da relação entre o luto e a estratégia de alienação como resposta à perda. Eu não sei se a Márcia está bem por dentro desta questão da alienação, mas se podemos juntarmos aqui as duas, se quiseres, para poder responder aqui à Ana Carla. Hum, É algo pelo que eu entendo na minha área, mas Mafalda e Marcela corrijam-me, aqui o que vocês falam é um dos progenitores tentar puxar mais a criança para um dos seus lados, é nesse No fundo, sentido, não é? é quando uma criança, nós fazemos Nós aqui abordamos de de uma maneira forma um bocadinho ligeiramente diferente. diferente, mas eu Então quero dizer, diz-me, é quando a criança se tem uma aliança com um dos progenitores e, por causa disso, corta relações com a família do outro progenitor e com o próprio progenitor e com a sua família. Então, é uma ok, é mais resposta do da que criança. aquilo que nós usamos, Sim. sim. Muitas vezes acontece que são, de facto, um dos progenitores que faz uma campanha e que tenta e que se promove essa separação. Muitas vezes acontece isso, Sem mas dúvida. muitas vezes não é, mas outras vezes não é isso. E também acontece. Pronto, mas isso são conteúdos, lá está. A alienação é um dos conteúdos para nós-chave na nossa formação. Vocês têm que aprender a trabalhar muito bem para lidar com estas questões. Exatamente. Mas é uma estratégia que, a ser utilizada, em primeiro lugar, é lamentável, não é? No sentido da repercussão que vai ter na criança, porque vai ter repercussões. Mais uma vez, voltamos a esta questão da importância do meio estar em equilíbrio para apoiar a criança, não é discordância. Logicamente, vocês que trabalham explicitamente ou querem trabalhar na área do divórcio, têm que ter estratégias e ferramentas para intervir nestes contextos graves de alienação. Para mim, isso é muito grave. Ana Carla, eu gostava de saber se quando fazes esta pergunta estás-te a referir se é uma resposta da própria criança, uma estratégia da criança ou estratégia dos progenitores. Ao que é que te referias aqui? Da criança. A Ana diz da criança. Que é da criança. Pode ser uma estratégia Da criança, da criança. inconsciente, uma estratégia inconsciente da criança, Mafalda, deixa-me só voltar ao teu raciocínio, em que a criança se aproxima mais de um lado da família, por exemplo, é isso? Exato, e rejeita a outra. E rejeita a outra. Obviamente é preciso apurar o que é que está a acontecer com esta criança, porque não é aquilo que é esperado num funcionamento
num funcionamento familiar Saudável, não é? positivo, cuidador. Mas volta àquilo que falei há bocadinho. Muito importante, nós como adultos, profissionais, pais, seja o que for, sabermos avaliar o tipo de estratégias de enfrentamento que a criança utiliza, porque isto de se afastar de uns e aproximar de outros, há de ter mais por trás, Sim. não é? Que é isto? E em princípio não é uma estratégia de resposta à perda, Ana. Em princípio é Não, uma não deve estratégia de ser. resposta à ambivalência e ao conflito de lealdade. Exatamente, aqui na busca da segurança a um dos lados por causa de. É não ter que lidar com a ambivalência A e com questão aqui, que eu acho que o desafio maior, pelo menos na área do luto, é nós não perguntamos tanto o porquê, mas sim o para quê. Uma criança que faz isto para quê? Uhum. Para quê? Com que objetivo? É isto que, porquê nós já sabemos, não é? Sim, sim. Já é óbvio, é o para quê, é colocarmos, como dizia a Inês, no lugar desta criança, irmos atrás deste porquê, não é? Deste para quê, qual é que é o objetivo de eu estar mais próxima deste lado da família e, pelo contrário, afastar-me deste. Tem que haver aqui E um eu para acho, quê. deixa-me só acrescentar, Márcio, eu acho que é mesmo aqui importante. Por vezes nós somos convidados, não é? Esta ideia de temos que ser empáticos e pôr-nos nos sapatos dos outros, então pôr-nos nos sapatos das crianças. Mas muitos de nós, adultos, nunca passamos por uma separação, sabemos lá o que é isto. Aquilo que eu acho que é mais fácil para nós nos relacionarmos com o que esta criança está a passar é o que é que ela está a sentir, o que é que ela pode sentir, o que é que uma criança, naquela circunstância, é expectável que sinta. E pense e faça, não é? Não só sentir, mas que pense e faça. Mas, e nesse sentir, não é? Eu consigo relacionar-me melhor com isso, porque eu já senti aquilo de certeza noutra circunstância da minha vida. Eu já me separei de alguém, eu já terminei um relacionamento com um namorado que era adolescente e aquilo doeu-me. Eu consigo lembrar-me disso. Eu consigo, se calhar, recordar-me que ia para o meu quarto, fechar a porta e chorar para a cama e ninguém me ouvia. Ou, sei lá, estou para aqui a inventar, não é? Ou punha uma Sim, sim, música e sim, ainda ia sim. chorar mais. Será a tua estratégia de enfrentar aquilo. Exatamente. Ou outra, sei lá, agora lembrei-me dessa, mas há mil, não é? E nós, adultos, ao lembrarmos de situações que passamos, não é? De separações, se calhar é uma forma mais fácil de irmos então para o lugar do nosso filho e não irmos para aquela ideia de ele depois adapta-se. Porque ele está com o pai e está com a mãe, e depois, isto vai correr bem, ele adapta-se depressa. Não, nós também terminamos, se calhar, fomos nós que terminámos um relacionamento e não foi por causa, não foi por termos sido nós a terminar que foi fácil. E sabes uma outra coisa, Inês? Eu acho que como adultos, nós também, e com certeza que no curso a Mafalda e a Marcela também trabalham isso, é não ter medo, ponto número um, e ponto número dois, ter estratégia para fazer perguntas. Não ter medo de falar com a criança, não ter medo de perguntar, saber perguntar. E ler menos nas entrelinhas. E Eu estou interpretar sempre a dizer menos, isto. julgar menos, ouvir em silêncio, só estar ali a ouvir, que é uma coisa que nós adultos não sabemos fazer, estamos sempre a tentar falar. E quando queremos falar, então fazemos uma pergunta, mais uma pergunta, que é, devemos ser curiosos, devemos ser detetives das nossas crianças. Eu vou explorar aquilo. Ele faz-nos uma pergunta. O que é que tu achas sobre isso? Então, olha, eu achei isso muito importante. Então diz-me lá, o que é que tu sabes sobre isso? E vamos explorar. Isso é fundamental, totalmente de acordo, claro que sim. Nós desenvolvemos o modelo GP3S, ajuda-nos também a perceber, quer aos próprios pais, quer os profissionais, a perceber quando somos nós como profissionais, aquele pai, não é, ou aquela mãe, onde é que ele está, através do modelo, onde é que ele está e quais são as necessidades, no fundo, que aquelas pessoas têm e como é que podemos ajudar na mudança. E através do modelo é uma forma de poder, os próprios poderem perceber, de facto,
como é que podem decidir e como é que podem fazer ali um movimento de mudança. Eu penso que as pessoas procuram muito poucas vezes ajuda num processo de vida, não é? Numa etapa, num evento da vida tão desafiante como é a separação, procuram muito poucas ferramentas, não é? Fala-se pouco disto. Fala-se muito, nós temos falado muito disto, não é, Mafalda? No casamento procura-se muitas vezes ajuda para o evento do casamento. Para escolher o bolo, para escolher o vestido, para escolher a emenda, para fazer os convites, para as flores, é especialistas para tudo, não é? Para o cabelo, para as unhas, para E que está a tudo certo. maquilhagem. Eu acho que sim, que é um momento, se é um momento importante, com certeza que sim. Mas para um momento tão desafiante como é o divórcio, não é? As pessoas procuram muito pouco ajuda, não é? Procuram efetivamente para formalizar, não é? Para formalizar, se forem casados do ponto de vista legal, para formalizar, mas é só para tratar da parte burocrática. Mas não procuram ajuda para estas questões, que são questões cruciais e que têm um impacto enorme na vida quer dos pais, quer das crianças, ou seja, na família, e não procuram ajuda. E felizmente já vão existindo respostas e ferramentas que podem ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito, se calhar ainda faz mais sentido, num momento de maior dor, procurar essa ferramenta, mas muitas vezes também o que acontece é, como isso Capacidade. me causa dor, eu não vou olhar para isso, eu vou abafar, não é? E, e falar sobre isto, nós trazermos isto para o dia a dia, para que as pessoas comecem a ouvir falar que estas coisas existem, que estes apoios existem. Uhum. Talvez não, eu acredito que faça a diferença, não é? Que, olha, se alguém sabe que alguém conhece alguém que está separado. Olha, mas eu ouvi falar de uma coisa que eu acho que se calhar vai ser útil, não é? De saber até que isto existe, porque eu acho que também há pouca informação, agora felizmente já se começa a ouvir mais, e nós estamos em rede, eu trabalho, enfim, temos parcerias, não é? Eu divulgo o vosso Sim, trabalho, vocês divulgam o meu, numa de vamos pôr isto no mundo, que mais pessoas levem para, para que a mudança seja mesmo profunda e que isto, a bem de toda a gente, já não é só das crianças, não é? Mas se nós tivermos adultos apaziguados, já não digo felizes, mas apaziguados, o ambiente familiar é substancialmente melhor. há um reconhecimento, e felizmente que o há, que a família é o núcleo fundamental para uma sociedade sã, né? E próspera, para um futuro próspero. E é na família que nós temos que de facto reconhecer, no nosso caso, de juristas, que é a jurisdição da família das crianças é primordial, porque se ela falha, vão falhar todas as outras, não é? Se nós falhamos na família, com certeza estamos a comprometer os cidadãos da amanhã, não é? É na família que de facto temos que intervir cada vez mais e melhor. E olhando para a família hoje com toda a diversidade que são as famílias, não é? E o falhanço da família não são os divórcios, não se enganem. O falhanço das famílias são famílias, estejam pais casados, estejam separados, sejam famílias disfuncionais, inseguras, insatisfeitas, doentes, intoxicadas. Isso sim é o falhanço da família, não é só casamentos ou divórcios, não é? Uhum, Sim. uhum. Bem, estamos aqui na nossa hora. Apetecia continuar e continuar, mas queríamos agradecer muito, muito, muito à Márcia, à Inês e a todos vocês que estiveram connosco. É mesmo muito bom sentir a vossa presença e sentir esta rede a crescer. Isto todos juntos não somos demais, pois não? Todos Não juntos não somos somos mesmo. demais para poder trazer relações mais saudáveis, mais autênticas, estarmos todos mais informados, mais capazes mesmo com estes desafios todos que vão muitas vezes continuando a acontecer. Foi mesmo muito, muito bom estar aqui convosco. Esperamos por vocês em todo lado onde nós estamos, nas redes sociais, no podcast, nas formações, onde quer que seja, para criarmos de facto aqui mais
potencial humano e familiar para nós e para os nossos. Mafalda, deixa-me também despedir. Eu quero mesmo agradecer muito à Márcia e à Inês, porque acho que foi mesmo isto, foi uma delícia mesmo, apesar de estarmos aqui a falar de um assunto tão difícil. Foi mesmo muito bom. Para mim, eu aprendi imenso. Acho que foram aqui faladas e abordadas questões mesmo muito importantes e muito pertinentes que para o tema do divórcio, mas não só, para o tema da separação, mas não só, foi mesmo muito bom e quero-vos agradecer imenso mesmo, e a todos os que estiveram presentes também. Obrigada. Obrigada a todos. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.